Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 27. Nós vamos ler aqui. Vamos ler até o versículo 32. Lucas está aqui. Vamos ler aqui junto, né? Como precisa acompanharem. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, dizendo: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Até aqui. Amados, é uma passagem curta, mas muito expressiva que Jesus fez aqui, e é algo que eu queria meditar um pouquinho com vocês. E eu quero me ater aqui principalmente nesse texto. Os que são saudáveis, não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Para contextualizar um pouquinho aqui, para quem não sabe algumas coisas do que a Bíblia fala, quando ele fala publicano, ele está falando dos cobradores de impostos. Ou seja, naquela época, o Império Romano dominava Israel, né? Aquela região da Judéia, e os romanos contratavam os próprios judeus, né? Os próprios judeus, para cobrar impostos dos judeus. Então, quem fazia a cobrança de impostos não eram os soldados romanos, mas eram os próprios judeus, protegidos, é claro, pelos soldados romanos. Mas isso se tornava uma situação ainda mais complicada. Por quê? Porque quem cobrava imposto era um próprio alguém do povo. Ou seja, os que eram cobrados, o restante da população, tinha esses publicanos como uns traidores. Por quê? Porque eles eram do próprio povo que estava cobrando o seu povo. Ou seja, esses publicanos teriam se vendido ao Império Romano contra os seus próprios irmãos, contra os seus próprios compatriotas, e eles estavam cobrando o imposto. E não bastando isso, ou seja, um judeu se vendendo a um romano para cobrar dos próprios judeus, não bastando isso, que já era uma situação difícil, o que acontece? Eles ainda cobravam a mais. Por quê? Porque se eles tinham que cobrar, por exemplo, do Luiz R$100, R$100 tinha que ir para os romanos. Eles cobravam 130. Ou seja, passava os 100 para os romanos e 30 ficava para o publicano. Então o cara, né? Então a corrupção já era, né? Você percebe que já é uma coisa antiga, não é verdade? Então, se eles já tinham, né, a rachadinha que tem lá no Rio de Janeiro, né, rachadinha. Ou seja, se eles já eram mal vistos pelo seu próprio povo, porque cobravam o seu próprio povo, imagine ainda extorquindo mais. Ou seja, o cara que tinha que pagar 100 de imposto, pagava 130, e os 30 ia para o publicano e os 100 ia para os romanos. E assim, então, o povo era extorquido, o povo era muito violentado de diversas formas. Então, quando Jesus apareceu, perceba que Jesus chama um publicano para ser discípulo. Vocês estão entendendo isso, não? Jesus pega um homem que está sentado num lugar que cobra imposto, né? Ele pega o cara sentado na coloteria. Você imagina a cena? Tem uma fila de gente pagando imposto. Os caras na fila odiando estar ali, olhando para aquele cidadão sentado lá naquela cadeira, com ódio do cidadão, e já tinha enfrentado aquela fila várias vezes.
Aí chega Jesus, meio que furando a fila. Jesus chega para o cara e fala assim: ei, Levi, eu quero que você seja o meu discípulo. E Jesus tira o cara dali, na frente de todo mundo. Você consegue imaginar a situação do Levi? Levi era, que é conhecido também na Bíblia como Mateus, é o Mateus aqui da Bíblia também. Esse livro, Mateus, é esse cara aqui, o Levi, ok? Ele cobra, então. E aí Jesus, então, o Levi fica feliz da vida, Puxa, ele, lógico, o Espírito Santo tocou a vida desse Levi ou Mateus, e ele, então, ele vai andar com Jesus. E aí ele faz uma festa. O cara rico, tinha muito dinheiro roubado, tinha uma casona, tinha comida, tinha escravos, e ele chama Jesus e os discípulos para comer. E Jesus entra na casa do cara. E todo mundo vendo a cena. Vocês conseguem entender isso? Levi tinha quantos amigos? Quem eram os amigos de Levi? O restante do povo, não? Não, só era amigo outro corrupto, não é verdade? Ou seja, o Levi foi convidar quem para a festa? Outros publicanos. Então, quantos publicanos tinha naquela casa? Estava lá Jesus, os publicanos, só que também entrou os fariseus, que eram os espião, os crentes, os religiosos. Entraram naquela situação. E aí, então, começa esse cenário. Eu só estou colocando para vocês entenderem o cenário. E aí os fariseus, os escribas, que são os que escrevem, os que escreviam e tal, a lei, redigiam o material todo. E os fariseus, que eram os cobradores, não de impostos, mas é o cara que cobrava se o cabelo está do tamanho certo ou não, se a saia da irmã está do tamanho certo ou não. Esses são os fariseus, o cara que fica olhando para os outros se está fazendo certinho ou não está fazendo. Esses são os fariseus. Já viu algum irmão assim, não? Alguém fica olhando a vida dos outros e vê se está tudo certinho na vida do outro? Não, é os fariseus. Aí o que aconteceu? Jesus então entra lá e os fariseus e os escribas chega para os discípulos de Jesus e pergunta: ei, como que pode o líder de vocês, o mestre de vocês, entrar numa casa como essa? Não é tremendo isso? Você não faria a mesma pergunta? Não é uma pergunta meio... Eu falei, talvez você faria a mesma pergunta. Como é que pode Jesus entrar na casa de uma pessoa como essa? Como é que pode Jesus andar com pessoas assim? E aí Jesus, então, como sempre, tremendo, maravilhoso, sábio, fantástico, Jesus, então, ele diz o seguinte, que quem precisa de médico são os doentes, e não os que são saudáveis. E eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, e não os justos. Olha só, então, Jesus dizendo o seguinte, eu estou procurando os doentes. Eu vim aqui para trazer cura aos doentes, mas aqui não está falando de doença física, aqui está falando de um outro tipo de doença. Que doença é essa que Jesus está mostrando para aqueles fariseus? Que doença é essa que ele está dizendo, olha, eu vim aqui para curá-los? E ele diz algo interessante, isso aqui é interessante nós entendermos o que significa, o que Jesus quer dizer com essa questão. Eu vim trazer saúde para os doentes. Eu sou médico. E eu vim trazer um remédio para curar os doentes. E aí então nós precisamos entender algumas coisas nesse texto. Quando Jesus então, lógico, já está implícito aqui que Jesus se coloca na condição de médico. E Jesus diz o seguinte, eu tenho a cura para essa doença. Que doença é essa? A doença é o pecado. Jesus está dizendo, os pecadores, ou seja, os pecadores não somente aqueles que cobram impostos indevidamente, não somente aqueles que são corruptos, mas qualquer tipo de pecador, ele está doente. E esse doente, esse pecador, essa pessoa enferma, então qual é a enfermidade maior de um ser humano? Não é o câncer, não é a gripe, não é a leucemia, não é nenhum outro problema. Qual é a grande enfermidade de qualquer ser humano? O pecado. Essa é a enfermidade que existe na vida de alguém. E Jesus disse assim, eu tenho remédio para essa doença. Alguém diz aleluia.
Porque, amados, se essa doença for curada, qualquer outra adversidade e doença será curada. Vocês estão entendendo aqui comigo? Amados, Jesus diz, eu sou o médico e eu vim para curar uma única doença. Eu vim para curar o pecado. E quem é que tem essa doença? Os pecadores. Ou seja, a doença é o pecado. Aliás, a doença é o pecado que gera os pecados. E por isso as pessoas são consideradas pecadores. Então Jesus ele diz o seguinte, quem precisa de médico, quem precisa ser curado são os pecadores. E por isso eu estou nessa casa, porque eu venho atrás dos pecadores para curá-los. E da mesma forma que Jesus foi na casa daqueles pecadores, Jesus continua até hoje indo na casa dos pecadores, só que hoje através da minha vida e da sua vida. Diga assim, eu sou o médico que tenho a cura para o pecado. Aleluia! Pastor, mas como assim eu tenho a cura para o pecado? Claro, você tem a mensagem que cura, a mensagem que liberta o pecador, a mensagem que salva o pecador, é essa mensagem que cura. Amém? Você também tem. Hoje Jesus vai entrar nas mesmas casas de qualquer tipo de pecador. Jesus vai entrar agora através dos seus discípulos, através daqueles que são sãos. Diga assim, porque eu sou saudável, eu posso curar. Aleluia! Quem são as pessoas que são enviadas para os doentes? Tecnicamente falando, quem é que são os enviados para ir onde tem doença? Os médicos. Onde estão os médicos? Aleluia. Significa que você tem que estar onde? Na casa dos sãos ou dos doentes? Aleluia. Acho que você não entendeu. Você tem que andar na casa dos sãos ou dos doentes? Doentes. E quem são os doentes? Os pecadores. E eu e você estamos indo lá para levar a cura. Aleluia. Nossa, é tremendo isso, não é verdade? Assim como Jesus entrou lá para curar os pecadores, hoje eu e você entramos nos lugares também para curar os pecadores dessa doença chamada pecado. Pecado. Amados, então, quem é o médico maior deles? Jesus. Quem são os demais médicos? Eu e você. Quem são os demais médicos? Os justos. Quem é justo é uma pessoa que não é, também podemos dizer assim, não é doente. E agora, por não ser doente, ela também não é somente ela é saudável, mas como ela tem a cura para os pecadores. Amém? Você está aqui comigo? Amados, então quem são os doentes, os pecadores? A doença, o pecado. E qual é a saúde? Qual é a saúde? Se a doença é o pecado, o que é a saúde? O que é que torna alguém saudável? Se a doença é o pecado, o que torna alguém saudável é a justiça. Ou seja, uma pessoa é saudável quando ela é uma pessoa justa. Porque qual é o contrário de pecador? Justo. Qual é o contrário de uma pessoa pecadora? Uma pessoa justa. Por quê? Uma pessoa pecadora é uma pessoa que comete erros, uma pessoa que tem falhas, uma pessoa que ela vive o pecado. Pecado significa errar o alvo, hamartia, errar o alvo. Ou seja, ela não acerta, ela não consegue acertar na vida. Por quê? Porque é pecador. E qual é o contrário disso? Justiça. O que significa justiça? Significa que você não tem pecado. Pastor, mas eu ainda tenho os pecados. Não, você comete alguns erros, mas você não tem pecado. Pastor, mas por que o senhor está afirmando que eu não tenho pecado? Porque é simples. Quando Jesus foi ser batizado no Rio Jordão por João Batista trouxe uma revelação profética tremenda. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? Tira o quê? O pecado. Da onde? Espera aí um pouquinho.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... E agora a pergunta é, Jesus vai tirar ou já tirou? Se Jesus já tirou o pecado do mundo, o que ele tirou, em outras palavras, também dentro do contexto que estamos conversando? Se ele tirou o pecado do mundo, ele tirou também a... Não, você não está ouvindo, você não está ouvindo. Ou está começando a ouvir. Vamos lá, dá uma chacoalhada na cabeça assim, vê se pega. Aleluia. Queridos, se Jesus tirou e ele tirou, aleluia, ele tirou o pecado. Se ele tirou o pecado do mundo, ele tirou a enfermidade, a doença. E se ele tirou a doença, aleluia, agora escute isso que eu vou falar. Essa mesa aqui é a cruz de Cristo, certo? Jesus aparece aqui antes da cruz de Cristo, no Rio Jordão. E Jesus, o João Batista, a mensagem profética, a profecia milenar de 4.000 anos, dizia: haverá alguém que vai tirar o pecado do mundo. E ele aqui está antes da cruz. Jesus então passa 33 anos e chega na cruz. Quando Jesus está na cruz, aliás, quando ele chega no momento da crucificação, a Bíblia diz que Jesus foi levantado da terra. Ou seja, a cruz foi colocada em pé. E existe um texto em João, capítulo 12, que diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E Jesus também, você vai encontrar outros textos na Bíblia que diz assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Aleluia. Agora, você e eu não estivemos na cruz de Cristo, estivemos, fisicamente falando? Não. Então, o que foi atraído na cruz de Cristo? O nosso pecado. Alguém diz aleluia. Agora imagine, né? Isso aqui chama-se pecado. E essa Bíblia, essa pequena Bíblia, aleluia, vou expulsar demônio com ela. E essa Bíblia é Jesus, na cruz. Onde é que está o pecado? O pecado era o papelzinho. A Bíblia aqui é Jesus, na cruz. O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Jesus na cruz? Morreu. E o que aconteceu com o pecado que estava dentro? Amém? Vocês estão entendendo aqui? Ou seja, o pecado foi tirado. O pecado foi tirado quando Jesus foi levantado da cruz. Quando Jesus morreu, morreu o pecado. Morreu a enfermidade. Vocês estão comigo aqui? Não? Estão pegando aqui o raciocínio? Aonde nós estamos aqui agora, historicamente, aonde que eu estou aqui agora? Na cruz, né? Antes de Cristo, aqui cruz, aqui o púlpito é cruz. Aqui o que aconteceu? O pecado foi tirado. Só que Jesus, ele não ficou morto. Ele saiu da cruz. E ao terceiro dia, ressuscitou. E a Bíblia diz, e nos deu vida. Então ele tirou o pecado e na ressurreição nos deu vida. Que vida? A vida da justiça. Na cruz, arrancou o pecado. Na ressurreição, nos fez justos. Agora nós temos a justiça. Daqui para trás, pecadores. Daqui para frente, justos. Daqui para trás, quê? Pecadores. Por quê? Porque tinha pecado. Daqui para frente, justos, porque recebemos a sua vida. Daqui para trás, doentes. Daqui para frente, saudáveis. E Jesus diz, eu vim chamar quem? Os doentes ou também os pecadores para a saúde ou para a justiça. Amado, se quiser que eu desenhe, eu vou pegar um papel lá e eu vou desenhar. Vocês estão entendendo isso?
Jesus vai na casa dos pecadores, publicano, fariseu, ou seja, aonde existe alguém que não conhece aquele outro lado, eu vou até lá para dizer o seguinte: saia daqui e venha viver desse lado. Antes da cruz, depois da cruz. Antes da cruz, pecadores condenados, doentes. Depois da cruz, justos, justificados, saudáveis, filhos de Deus, herdeiros de Deus. Eu não vim chamar justos, olha esse texto, agora olha esse ponto aqui. Eu não vim chamar justos para o arrependimento. Eu vim chamar pecadores para o arrependimento. Quem que precisa arrepender? Justo ou pecador? Então quer dizer que você precisa pedir para um justo se arrepender? Eu não vim chamar justos para o arrependimento. Justos não precisam se arrepender. Eu não vim chamar justos para o arrependimento. Eu vim chamar pecadores para o arrependimento. Quem precisa de arrependimento? Quem está aqui ou quem está lá? Quem está aqui. Agora, se você não entendeu, se você não glorificar agora, não sei o que você, eu não sei onde é que você vai, eu não sei onde é que você está. Do ponto de vista de Jesus, vamos pegar agora aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui, só para ajudar você na resposta. Na cruz, Jesus, o que ele fez com o pecado? Tirou. Legal? Na cruz, Jesus, o que ele fez? Tirou o pecado. E na ressurreição, ele nos deu vida, justiça, somos justos. Amém? Está aqui comigo? Se ele tirou o pecado, tirou só desses ou também desses? Ele tirou só desses que sabem ou também desses que ainda não sabem? Então hoje, do ponto de vista de Jesus, quem é doente? Do ponto de vista de Jesus, quem são os doentes? Para ajudar aqui então, mas pastor, mas e essa turma aqui? Se podemos dizer que eles têm uma doença, qual a doença que eles têm? Hã? Qual a doença que eles têm? Ignorância. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Do ponto de vista de Jesus, eles já são curados. Eles já são saudáveis, mas eles ainda ignoram, não sabem. Então hoje, qual é a única doença que tem no mundo? Qual que é a única doença que tem no mundo hoje? Ok, qual é a única doença que tem no mundo hoje? Vocês têm que sair sabendo disso aqui hoje. Qual é a única doença que tem na face da terra hoje? Ignorância. Ok, então significa que existe um tipo de doença, se podemos dizer isso, que é a ignorância. E essa ignorância, ela é administrada por quem? Pelas trevas, por Satanás, seus demônios. Porque tem pessoas que acham, que desconhecem aquilo, pessoas que entendem aquele lado de lá errado, dão uma interpretação errada da Bíblia daquele lado de lá. E o inimigo engana, e aqui existe um engano. Existe a ignorância, mas existe uma outra doença que se eu pudesse chamar aqui, que é o engano, a mentira. As pessoas acreditam em uma mentira. As pessoas acham que o que elas acreditam é verdade, mas não é, é mentira. E eles acreditam numa mentira.
Então existe uma doença hoje que é a ignorância, que é o engano, acreditar que algo que não é, é. E Jesus, ele diz, nós temos que ir até aqueles que estão doentes, mas não os pecadores agora, mas os ignorantes. Então qual é a doença? Achar que é pecador. Diga assim, eu não sou pecador. Por isso, querido, pelo amor de Deus, nunca mais ore dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Você não é mais pecador. Quando você fala assim, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador, ele olha para você, não entendo o que você está falando. Olha o que meu filho fez por você. Você não é pecador, você é ignorante. Você devia orar, então, Deus, tem misericórdia de mim porque sou ignorante. Aí Deus já começa a entender a tua oração. Deus, eu não consigo entender que eu posso deixar esse pecado. Senhor, Deus, eu não consigo entender que eu posso deixar de mentir. Deus, eu não consigo entender que eu posso deixar disso, daquilo outro de errado. Eu acho que ainda o cigarro é mais forte do que eu. Eu acho ainda que as drogas são mais fortes do que eu. Eu acho que ainda a pornografia é mais forte do que eu. Eu acho que ainda o adultério é mais forte do que eu. Eu acho que ainda sei lá o que é mais forte do que eu. Mas Jesus diz para essas pessoas, vocês são justas. Nós temos aprendido aqui justiça não é o que você faz de certo ou deixa de fazer errado. Justiça é um estado perfeito. Eu sou justo. Isso é um estado. Agora, posso estar vivendo uma vida ignorante quanto àquele estado. E aí o diabo me convence de que eu sou o que eu não sou. E eu acredito. Eu acredito. Aleluia. Amados, o pecado que foi tirado, aleluia, alguém diz aleluia. Diga assim, o pecado já foi tirado. Não, vocês não entenderam. Diga comigo, o pecado já foi tirado. Querido, se o pecado já foi tirado, também já foi tirado tudo aquilo que ele influenciava. Por exemplo, a enfermidade. Por isso, as enfermidades já foram vencidas. Porque a força da enfermidade é o pecado, e ele não existe mais. Por isso você pode dizer, seja curado em nome de Jesus. A base de nós curarmos alguém em nome de Jesus, por exemplo, ali, né, o Benjamim. Amados, a base do Benjamim receber esse milagre que recebeu, não é o quanto Edson e a Claudiné oraram, não é o quanto essa igreja orou, mas é o quanto nós nos apropriamos da verdade que Jesus conquistou. Nós ministramos à vida do Benjamim aquilo que já é. Alguém diz aleluia. Diga assim, o Benjamim é resultado do que Jesus fez na cruz do Calvário e na ressurreição. Não é o resultado necessariamente da minha oração, da nossa oração. Aleluia. É resultado do que Jesus fez. O diabo pegou a vida dessa criança e disse, vai morrer. Né? Chegaram para o Edson, para a Claudiné e falaram assim, você já tem um filho, se contenta com esse. Não é isso falar? Mais ou menos isso, né? Mas quiseram dizer isso. Você tem duas opções, acreditar nessa mentira, ou você se apropriar da verdade, dizer, não vai ser assim não. Não vai ser assim. Aí vem um cara vestido de branco, por favor, não quero desprezar nenhum médico, são bênção. Mas vem uma pessoa, baseado na medicina, e ele diz, baseado nesse conhecimento humano, ele diz, vai morrer. Lá ele diz, vai morrer. Mas aqui a gente diz, vai viver. Vai viver porque Jesus já deu para o Benjamim e deu para qualquer outra pessoa a saúde. Diga assim, a saúde é resultado da justiça.
Pegaram isso? Não. A saúde é resultado da justiça. A saúde não é o resultado da oração poderosa. A saúde é resultado da justiça. A oração se torna poderosa quando você impõe a justiça no pecado, ou nas consequências do pecado. Alguém está aprendendo alguma coisa aqui hoje? Jesus diz, eu vim chamar não os doentes, mas os pecadores ao arrependimento. Amado, agora deixa eu colocar algo para você aqui dentro disso. Perceba que ele vai chamar, ele vai falar assim, eu vim trazer para os doentes uma proposta, arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança de mente, metanoia. Ou seja, eu vim aqui para... O que é mudança de mente? Então vamos lá. Jesus vem até a casa dos pecadores e diz o seguinte, eu vim aqui chamar vocês ao arrependimento. Jesus veio pedir para eles parar de pecar, ou Jesus veio para mostrar para eles que eles não são aqueles que geram tal pecado? Jesus não veio dizer, não roube mais, Levi. Não adultere mais, não minta mais, não faça mal mais. Não é isso que Jesus veio dizer. Ei, você precisa mudar o teu comportamento. Jesus não veio pedir para mudar o comportamento. Jesus veio para dizer, vocês não são mais essas pessoas. Eu sei que eu vou escandalizar alguns aqui, mas eu vou dizer, Jesus está nem aí com o que você faz. Jesus se importa com o que você é. Pastor, você está dizendo que Jesus não se importa se eu estou mentindo, roubando, matando? Não está. Sabe por quê? Porque se você parar de matar agora, você para de matar agora, mas você talvez não pare de mentir. Você para de mentir, mas talvez você não pare de matar, não pare disso, não pare daquilo. Ou seja, Jesus não veio falar para mudar o comportamento. Jesus veio para dizer, você não é mais essa pessoa. Você não precisa mentir, você não precisa roubar, você não precisa matar, porque você é justo. Meu Deus! Arrependimento não é deixe de mentir, deixe de roubar, deixe disso, deixe daquilo. Não, arrependimento é adquira uma nova mentalidade. Eu sou filho de Deus, eu sou salvo, eu sou redimido, eu sou lavado no sangue do Cordeiro, eu não tenho mais nenhuma condenação, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Agora, essa mentalidade, quando você tem um costume de mentir, o costume de fazer alguma coisa errada, essa mentalidade, ela vai constranger você. E você vai descobrir que eu não preciso mentir. E você vai entender que você não tem mais necessidade, não faz mais parte de você cometer aquele pecado, aquele erro, aquela falha. E você vai deixar. E você vai deixar, não porque alguém cobrou de você deixar, você vai deixar porque você não é mais aquilo. Você pega lá um leitãozão, um porco, uma leitoa, está lá no meio do chiqueiro, da lama, você tira ela e dá um baita de um banho nela. Nessa época é perigoso dar banho em leitão, né? Porque ela já sabe que vai acontecer alguma coisa com ela. Não, brincadeira. Mas você vai lá e dá um banho no bichinho, e aí bota um lacinho nele, passa um perfuminho nele, né? E leva ele, olha, um porco, uma porca lavada, um leitão lavado. E aí você fala, meu Deus, olha que porco limpo, não é verdade? E aí você dá uma bobeira e deixa ele no quintal. E aí chove. E aí forma uma poça de barro lá no fundo de sua casa. E você imagina para onde ele vai? Vai enfiar o fuço ainda, o focinho no barro, assim. Aí você vai ver aquele porquinho que você acabou de lavar, aquele lacinho lindo, tudo barreado. Sabe por quê? Porque é a natureza dele.
Jesus não veio para dar banho. Jesus veio para mudar, para transformar a natureza. Por isso tem pessoas que lutam contra o pecado. Eu não consigo deixar esse sentimento. Meu irmão, você não precisa lutar contra o sentimento. Você precisa receber e se tornar uma nova criatura. E isso vai fazer você mudar. É morrer a natureza pecaminosa e receber uma natureza justa, nova. Jesus disse, eu vim para chamar os doentes, trazer um remédio para os doentes. Então qual é o remédio para os doentes? O remédio para os doentes é a mensagem do Evangelho. Queridos, você só salva alguém, você só ajuda alguém de fato, quando você fala de Jesus. Você pode, não, tem um casamento, estão se separando, está uma situação difícil. Querido, você pode usar toda a psicologia do mundo para ajudar aquele casamento, mas não ajuda. Ajuda. Mas a única coisa que realmente muda é cruz e ressurreição. É o Evangelho de Jesus. Por isso a Bíblia vai dizer, não há salvação fora de Jesus. Em nenhum outro há salvação, a não ser em Cristo Jesus, o Senhor. Não há. Por isso a Bíblia diz, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e estreita é a porta que conduz à vida. Que porta estreita é essa? Por que a porta da perdição é enorme? E por que a porta da salvação é estreita? Não porque é estreita, porque é difícil, é porque é uma só. É estreita, porque a pessoa fica tentando arranjar um jeito de resolver, e existem várias formas de tentar resolver, mas a única forma que resolve é passando por Jesus, porque Jesus é o médico, e o remédio para essa doença chamada pecado é Jesus, é a justiça. Vocês estão aqui ouvindo essa mensagem, não? Amados, que coisa maravilhosa. E é por isso Jesus ele vai dizer, né? Jesus ele vai dizer, eu vim para trazer salvação, cura para os doentes. Aleluia. Amados, agora deixa eu pensar um pouquinho com você. Por que Jesus não considerou os fariseus pecadores? Perceba, os caras lá falaram assim, por que você está sentado ali e tal? Eu falei, olha, eu vim aqui chamar os pecadores ao arrependimento. Mas uma vez que vocês também estão dentro dessa casa, vocês também precisam de salvação. E a salvação não está na religião, a salvação está em Jesus. Por isso, falo, não falo, falo, não falo. Se você for pensar, queridos, não existe muita diferença entre a casa de um publicano e uma igreja. Entenda bem a igreja aqui. Uma religiosidade. Não há muita diferença. Se a salvação e o remédio não for a justiça, por isso existem muitos lugares, muitas casas que oferecem outro remédio, que não é a justiça, mas é a lei, é as obras. É só a graça. É só a graça. É só a graça. Aleluia. Vocês estão recebendo essa palavra? Amados, e agora para encerrar, amados, eu falei agora há pouco no começo e eu quero falar de novo. Jesus fez isso naquela época, porque ele estava presente na terra. Jesus hoje está à direita de Deus Pai. E agora ele envia médicos para levar. Ele envia médicos para trazer o remédio para os pecadores. Agora o remédio é não aquilo que precisa ser feito, mas aquilo que já foi feito. Então, queridos, eu quero chamar a sua atenção. Você é um médico. E você tem o remédio. Você é o médico. E você tem o remédio. Você é médico porque você é justo. E você tem o remédio, que é a justiça. A mensagem do Evangelho. Queridos, deixa eu dizer algo para você, não importa.
É fácil evangelizar quem está quebrado, está numa pindaíba desgraçada. Quem está vivendo um caos, é fácil evangelizar. Mas nós temos que evangelizar, inclusive aqueles que acham que estão vivendo bem, tem dinheiro, tem emprego, está tudo bem. Ele acha que é o cara. E que está tudo certinho a vida dele. Doente, ignorante, enganado. E você precisa, da mesma forma como você vai evangelizar alguém que está perdido em pecado, que está vivendo uma vida terrível, você tem que falar também com todos, dizendo que você precisa de Jesus. Você precisa da cura. E Jesus já curou você. E eu quero trazer a você essa notícia. E aí quando a pessoa recebe a Jesus, como alguns fizeram hoje aqui na frente, beberam, tomaram o remédio. Foram curados. 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 E se porventura você já tem Jesus, e você ainda volta a viver uma vida de pecado, volta a viver uma vida errada, qual é o remédio? Qual é o remédio? Algum diferente? Ou o mesmo? O mesmo. Então, se alguém que já conhece Jesus volta a pecar, qual é o remédio? O mesmo. Por isso nós dizemos, meu irmão, sai dessa vida. Você não precisa mais viver isso. Meu irmão, você não precisa estar de novo vivendo isso. Queridos, por que você caiu nisso de novo? Meu querido, você é um justo. Você não precisa mentir mais. Você não precisa roubar de novo. Meu irmão, você não precisa viver mais essa vida. Saia daí. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não perguntou para Adão e Eva, o que vocês fizeram? O que Deus perguntou para Adão e Eva? O que vocês fizeram? Foi isso que ele perguntou, não? Ele perguntou, aonde vocês estão? Jesus, depois que Adão e Eva pecaram, ele não perguntou, o que vocês fizeram? Não. Ele perguntou, aonde vocês estão? O que Deus estava perguntando? Vocês estão aqui? Ou vocês estão aqui? Deus procurou Adão e Eva lá ou aqui? Se Deus não achou Adão e Eva, é porque Adão e Eva saíram de onde estavam. Quando Adão e Eva pecaram, e aqui se esconderam, porque quem vive aqui se esconde. Quem vive aqui se esconde atrás de um conceito, atrás de um pensamento. Tem vergonha, se esconde. Não tem liberdade. Vive escondido. Vive tentando dar resposta para os outros. Vive tentando justificar-se para os outros. Vive tentando combater as críticas. Ele mesmo se condena. E aí Deus está aqui. Por quê? Porque Deus em Jesus Cristo não vê mais lá. Deus ele só vê aqui. Adão, Eva, cadê vocês? Hélio, cadê você, Hélio? Aleluia. Ainda está desse lado aqui, né? Reis, onde é que você está, Reis? Reis está mais para lá, ó, veja. Brincadeira. Onde você está? Eu sempre te procuro aqui. Meu Deus, você não ouviu isso? Eu sempre vou te procurar aqui. Eu sempre vou te procurar deste lado, porque foi aqui que te coloquei. Eu te deixei aqui, então é aqui que eu vou procurar. Às vezes lá em casa a gente perde chave, perde alguma coisa, mas onde você deixou? Não lembro. Aí tem que procurar, não é verdade? Alguém já passou isso na sua casa? Né? Onde é que você deixou? Mas eu não lembro. Daí a gente, mas você não lembra a última vez que você usou? E aí sai nós catando o negócio, procurando onde é que está. Agora Jesus, lembra de onde ele deixou, não? Jesus deixou você e eu aqui. Onde você está? E Adão e Eva levantaram a mãozinha. E aí o pai chega e fala para eles, então sai daí. Mas eu não consigo sair. Então, espera um pouquinho. Matou um animal, pegou o sangue, pegou uma roupa,
cobriu eles, derramou o sangue. Agora volta para cá. Só que ali foi um sangue de animal. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, tirou e derramou o verdadeiro sangue, que nunca mais precisará ser substituído. Então, se porventura você vivia aqui e por alguma razão voltou para cá, Jesus novamente pergunta: ei, onde é que você está? A mesma cena, onde você está? Ele diz: sai daí, cara, vem para cá. Só que agora ele vai oferecer o sangue de um animal? Vai oferecer o couro de um animal para você vestir? Jesus já derramou o sangue. E a Bíblia diz o quê? Não revista-se de uma pele de animal. Adão e Eva se vestiram da pele de um animal. A Bíblia diz agora: revistam-se de Cristo. Qual é o modelito que você usa? Entenda bem modelito aqui, né? Mas qual é a roupa que você usa hoje? Diga assim: eu visto a roupa de Cristo. Sabe por que você veste a roupa de Cristo? Porque você é um Cristo. Cristo veste-se de Cristo. Você é justo. Você é justo e justificado pelo sangue do Cordeiro. Vamos nos colocar em pé, vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso.